tá aí o tricolor trabalhando. Boa tarde, Jackson Pinheiro. Ótima tarde, Preto, aos amigos ligados no programa. Sim, chove aqui na zona oeste de São Paulo. Na realidade, chove em toda São Paulo aqui, uma chuva desde o início da manhã. Bom, Rogério Ceni treinando os jogadores que não participaram do jogo de ontem contra a equipe do Santo André. Mesmo debaixo de chuva, uma imagem preocupante, o Preto, que a gente teve há pouco aqui, foi o Rodrigo Caio. Ele foi dar um carrinho e ele acabou sentindo, já saiu do treino. A gente viu ali na troca de olhares, né, do Rogério Ceni com o médico são paulino, Dr. José Sanches, uma certa preocupação. O Rodrigo Caio saiu bastante chateado, uma interrogação, portanto, agora em cima do Rodrigo Caio. Mais para frente, é claro, até o final da tarde a gente vai ter mais informações, tentar ter mais informações do que aconteceu com o Rodrigo Caio, que foi poupado no jogo de ontem contra o Santo André, justamente, né, visando a partida desta quarta-feira contra o ABC de Natal pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo que será no Morumbi com transmissão exclusiva Fox Sports. Oi, Pietro. Não, repete pra gente, por gentileza, o que foi que aconteceu com o Rodrigo Caio no treino do São Paulo. Nós estamos ao vivo com o Jackson Pinheiro, acompanhando ali o Rogério Ceni. São Paulo está se preparando e você está trazendo uma informação importante pra gente. Por gentileza, repita o que aconteceu com o Rodrigo Caio. Não, para a gente explicar direitinho então, ô Prieto, os portões aqui do CT da Barra Funda abriram para a imprensa há 10 minutos. Quando nós chegamos aqui, a gente estava chegando com o equipamento, o Rodrigo Caio deu um carrinho no aquecimento aqui, naquele famoso bobinho, né? O pessoal batendo a bola de um lado para o outro, e ele meio que parece, pelo visual nosso, a impressão é que ele torceu o tornozelo. Só que, imediatamente, o Dr. José Sanches entrou, bateu um papo com ele, com o Rogério Ceni também, e aí o Rodrigo Caio se retirou do treinamento, não participa mais do treinamento neste momento. É claro, o Dr. José Sanches está ali, a assessoria de imprensa do São Paulo também já está presente aqui no CT. Daqui a pouquinho nós teremos mais informações do que aconteceu com o Rodrigo Caio. Preocupa porque foi um carrinho, o pé dele ficou preso na grama, sabe? E aí a imagem foi um pouco forte mesmo. O Rogério Ceni de imediato já ficou preocupado, no semblante dele já muita preocupação, o Dr. José Sanches também. Lembrando, como eu disse, o Rodrigo Caio havia sido poupado do jogo de ontem, a exemplo do João Schmidt, a exemplo de muitos outros titulares, né? Mas ele e o João Schmidt sequer foram relacionados para a partida. Então, ao longo, né, do treinamento aqui, a gente vai tentar, junto com a assessoria de imprensa, com o departamento médico são paulino, informações do Rodrigo Caio, o que gera muita preocupação, porque o Maicon teve um entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o PSTC pela Copa do Brasil, ficou de fora da partida de ontem. Ontem eu conversei com o José Sanches, médico são paulino, no Morumbi, em relação ao Maicon. Ele disse, olha, a lesão não é grave, foi apenas um entorse, está muito inchado, ele sente muitas dores. Diminuindo o inchaço, parando as dores, o Maicon tem condições sim de jogar contra o ABC de Natal pela Copa do Brasil na quarta-feira. Isso é o jogador que vai definir. Ou seja, 2 pontos de interrogações agora na defesa são paulina. O Rodrigo Caio, que deixou há pouco o treinamento aqui no CT da Barra Funda, sentindo, após dar um carrinho, o pé dele ficar preso na grama, e o Maicon, que já vinha de um entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o PSTC pela Copa do Brasil, Preto. Pois é, então o Jackson Pinheiro está neste momento ao vivo, nós estamos mostrando o treinamento de São Paulo ao vivo. Nós temos ali o Rogério Ceni, o técnico do time, o Pintado, que trabalha com ele, o Denis está no gol. E o interessante é que o Rogério Ceni, além de estar ali na lateral do campo dando o treino, ele participa também com passes ali para dentro da área. Então, participando efetivamente desse treino do São Paulo, ó, o Rogério Ceni que eu estou dizendo, olha lá, ó, tocando a bola e acelerando a jogada, participando efetivamente desse treino do São Paulo, que tem o ABC pela frente, a Copa do Brasil, que você vai acompanhar com exclusividade aqui no Fox Sports, nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. O Jackson Pinheiro continua com a gente e eu vou acionar aqui o Ribeirão agora para falar sobre o São Paulo. Então, a dupla de zaga é titular, não é? Maicon e Rodrigo Caio? É a dupla titular, é que o Rogério coloca em campo nas principais partidas. Em alguns jogos deu descanso para um ou outro, né, pelo desgaste nesse início de temporada, mas são 2 jogadores importantíssimos porque, além de serem os jogadores titulares da defesa, são 2 capitães, vamos dizer assim, né? Nem sempre um ou outro usa tarja, mas são 2 líderes dessa equipe. São jogadores que seguram a bronca em alguns momentos por lá e vão bem também na parte ofensiva. O São Paulo
Paulo tem feito bons jogos na parte ofensiva, mas ficou devendo alguns jogos no setor defensivo, principalmente quando não tem esses dois jogadores que dão muita segurança ali atrás. Vamos aguardar então por mais informações sobre o Rodrigo Caio. Está aí o Rogério Ceni mais uma vez, a imagem é ao vivo para você. Chove em São Paulo, o Jackson Pinheiro está acompanhando e já dá o início mais uma vez aí numa jogada ensaiada o trabalho que vai fazendo o Rogério Ceni com seus jogadores. O Lucas Prato está nesse treino aí também, né, Jackson? Olha, o Preto, sim, está sim o Lucas Prato. O Denis chegou há pouco, ele estava fazendo um trabalho à parte, claro, com os jogadores do gol, né, São Paulino, os goleiros, num outro campo aqui do CT da Barra Funda. O Lucas Prato, sim, ele ficou no banco de reservas ontem contra o Santo André durante os 90 minutos, não entrou na partida. Rogério Ceni é muito preocupado com a questão física dos seus atletas, né, nesse início de temporada. Um início muito puxado para todos os clubes nesse calendário brasileiro e para o São Paulo não tem sido diferente. Então, ele está realmente promovendo esse rodízio, tentando dar um descanso para os principais jogadores do grupo. E agora a gente imagina a dor de cabeça do Rogério Ceni com o que nós vimos há pouco aqui, o Rodrigo Caio, como bem disse o Ribeirão, os dois principais zagueiros, né? Claro, tem o Lugano, tem o Douglas, jogaram ontem, inclusive, contra o Santo André, só que a dor de cabeça do Rogério no sistema defensivo é imensa. Por quê? Toma muitos gols esse São Paulo do Rogério Ceni, 16 gols tomados nos jogos de 2017, marca muitos gols, é verdade, só que o sistema defensivo tem tirado o sono do goleiro, do ex-goleiro São Paulino, do treinador São Paulino, do Rogério Ceni. Ele disse que tem treinado bastante, mas os jogadores ainda precisam entender, fazer a leitura correta do que ele quer do sistema defensivo, já que ele disse ontem mesmo, lá no Morumbi, que o time dele vai jogar sempre para cima, porque ele é um cara que gosta de futebol ofensivo. Aí perguntaram para ele, foi até interessante ontem, Preto, fizeram uma pergunta: ô Rogério, não é estranho o seu time, você sendo um goleiro, né, um ex-goleiro, preocupado com a defesa, o seu time marcar tantos gols e tomar tantos gols? Ele disse: olha, mas eu, ao longo da minha carreira, fiz muitos gols também, mais de 100. Então, eu gosto de fazer gols e gosto também que o meu time jogue para frente. Mas ele tem que acertar esse sistema defensivo. Tem o Lucão também, a gente vê o Lucão aqui treinando, né, falando em zagueiros, mas é uma dor de cabeça muito grande. O Breno ali também, Lucão, Breno, Lugano e Douglas, a gente vê o Rogério Ceni preocupado nesse início de temporada com o sistema defensivo. Tá certo. O Jackson Pinheiro trouxe pra gente agora, ao vivo, a informação de uma lesão do zagueiro Rodrigo Caio, né, no início desses treinamentos que nós estamos mostrando aqui ao vivo. Ele imediatamente saiu do gramado com o Dr. Sanches, o médico do São Paulo. Isso causou uma certa apreensão e preocupação do técnico Rogério Ceni, do Pintado e, claro, do médico também. E o Jackson Pinheiro vai buscar informações, olha o Wellington Nem ali, vai buscar informações a respeito do grau da contusão dessa lesão, aparentemente no tornozelo do zagueiro Rodrigo Caio. Diga, Jackson. Não, só para a gente chamar a atenção desse treino aqui, é a primeira vez que eu vejo esse treinamento aqui no São Paulo e não tinha visto em nenhum outro clube. Repare que tem os dois gols aqui, os gols ficam praticamente costas, né? Cada gol, claro, com um goleiro, os goleiros ficam revezando. E tem os três times, podemos dizer assim. O time com o colete azul, que fica de fora do quadrado aqui, onde o pessoal está trabalhando com a bola. O time de cinza e o time de laranja. E aí, é aquele mesmo esquema. O Rogério Ceni, ele solta a bola lá. E aí não pode dar mais que 2 toques na bola. Muita movimentação, muita velocidade e finalização logo de cara, porque os 2 gols estão bem próximos. É diferente mesmo, eu também não tinha acompanhado, não tinha visto ainda esse tipo de treinamento. Está o Denis nesse gol que nós acompanhamos aqui, a bola já foi para o outro lado. E é o treino, é o método Rogério Ceni trabalhar aí com o time do São Paulo. Então, a qualquer momento, o Jackson Pinheiro volta. Aliás, a qualquer momento não, vamos marcar. Volta para trazer para a gente informações do Rodrigo Caio, então, tá bom, Jackson? O Preto, combinado, só deixando bem claro o seguinte, a gente não sabe ainda se foi uma lesão. A imagem foi preocupante, os semblantes aqui, tanto do Rogério Ceni quanto do Dr. José Sanches, também foram preocupantes. O próprio semblante do Rodrigo Caio era de preocupação, ele saiu mancando, a imagem foi forte, o pé dele ficou preso na grama. Daqui a pouquinho, portanto, dentro do Boa Tarde Fox, a gente traz a informação se de fato foi uma lesão. Imagino eu, pela nossa experiência aqui cobrindo São Paulo, que
a informação ela vai ser um pouco segurada. O pessoal vai passar melhor um exame, fazer uma avaliação melhor para depois dar uma informação precisa do que aconteceu com o Rodrigo Caio. Mas se foi grave ou se não foi grave, a gente traz daqui a pouquinho dentro do Boa Tarde Fox. Tá certo. E a informação é essa, né? Tanto que ele nem está participando nesse momento do treino do time do São Paulo com o Rogério Ceni. Jackson Pinheiro, muito obrigado. E estamos aguardando o retorno, então, para trazer informações sobre o zagueiro Rodrigo Caio. Então, Maicon e agora Rodrigo Caio, mas repetindo, vamos aguardar para saber qual é a extensão, se há gravidade ou não, nesta lesão do Rodrigo Caio, que você vai ficar sabendo aqui no Boa Tarde Fox. Quem se recuperou há pouco tempo, está de volta no São Paulo, é o Lucas Fernandes, aquele menino de 19 anos que se destacou bastante na base. E uma prova que o São Paulo realmente está apostando no menino, está no Twitter do São Paulo. Eles colocaram lá, então, olha só, o multicampeão do CFA, Lucas Fernandes, renovou com o tricolor, então, até 2021. Ele passou por cirurgia no ombro, no joelho. Em 2016, aconteceu isso com ele. Ele participou de 13 partidas, conseguiu marcar um gol, que foi justamente numa cobrança de falta. Agora, no retorno dele, a gente mostrou no Boa Tarde Fox, inclusive, que o Lucas Fernandes estava treinando cobrança de falta com o Rogério Ceni. Então, foi uma cena que a gente destacou aqui no Boa Tarde Fox. Um menino que é prodígio, que está tendo a aposta do São Paulo, então, com apenas 19 anos. Está lá desde os 14 anos em Cotia. E CFA, que estava ali no Twitter, é o Centro de Formação de Atletas do São Paulo em Cotia, né? Mas um jogador que surge e o São Paulo, nesse momento, toma algumas precauções, porque sabe que esses jogadores são cada dia mais valorizados. A gente viu como o São Paulo vendeu recentemente o David Neres por mais de 12 milhões de euros. O Lianco está prestes a ser confirmado também como jogador do futebol espanhol, agora no meio do ano. Então, o São Paulo fatura muito dinheiro com esses jogadores. Então, tem que se precaver, né, quanto à saída deles e renova, até para o Rogério Ceni poder aproveitá-lo também. Ele voltando de lesão pode ser muito importante também para o São Paulo em 2017. Terça-feira tem Furacão ao vivo e com exclusividade contra a Universidade Católica a partir das 9 da noite aqui no Fox Sports. O nosso repórter André Cavalcante, que não é bobo nem